com muita tristeza, porque eu não gostaria de estar dando aqui uma entrevista a você nesse momento para falar com referência à questão da Lei Pelé. É muito triste, mas já em março de 2001, quando a lei realmente foi colocada em prática no Brasil, a Lei Pelé, eu li, estudei a lei e vi algumas vagas, alguns problemas que poderiam acontecer no Brasil se a lei continuasse, e continua até hoje. Do que se refere o que? A formação, o incentivo dos clubes, a tentativa, logicamente, de grande parte do país, da imprensa, de acabar com os estaduais, e eu analisava a partir dali que isso aí podia ser um caos no futebol. Caos por quê? Porque tiraria o incentivo dos clubes de fazer formação, revelar jogadores, jovens talentos. Se você analisar com frieza, até 2001 nós tínhamos grandes jogadores no Brasil. Vamos os mais recentes: Romário, Edmundo, Bebeto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos, enfim, são inúmeros jogadores até 2001 que foram aparecendo no Brasil e sendo revelados nos seus clubes. E a partir de 2001, se você analisar friamente, os clubes começaram a ficar fracos, fragilizados, porque não tinham segurança na formação dos seus atletas. Isso é um assunto já tão debatido ao longo desses anos. O clube, ele investe no garoto, dá toda a qualidade, e aí chega um empresário de porta de estádio, que são os oportunistas, oferece um par de chuteira, um notebook, e levam os garotos de 14, 16, 17 anos. E aí os clubes vão perdendo incentivo, porque eles têm os custos com esses atletas, e os empresários pegam eles de forma gratuita. Me lembro também, quando eu comecei no futebol, há muitos anos atrás, que nós tínhamos competições como o Dente de Leite, que era transmitido pela Rede Bandeirantes, pela Record, tínhamos os campeonatos de 14, 15, 16 anos. Hoje não se pode ter mais isso. Porque se tiver um campeonato hoje, não precisa nem ser televisionado, nos estádios com 14, 15 anos, podem ficar certo que ao final do jogo, os empresários de porta de estádio vão lá e roubam os garotos dos clubes. E com isso, os clubes foram acabando com as competições de sub-13, sub-15, porque não tinham incentivo, não tinham segurança. A lei não concedia isso aos clubes. Então, esses empresários de porta de estádio, eles fazem isso porque a lei dá liberdade. A gente critica, mas a lei é culpada, a maior culpada é a Lei Pelé. Se você analisar, na Europa, tem 22 anos da aplicação da Lei Bosman. Jean-Marc Bosman, esse cara se sentiu preso há anos atrás, ele lutou nos tribunais da Europa e conseguiu aplicar a lei do passe na Europa. E se chamou Lei Bosman. Então essa lei foi aplicada na Europa. É a mesma Lei Pelé. Só que há um diferencial que eu sempre coloquei ao longo desses anos. A Alemanha, ela entendeu que essa Lei Bosman deveria ser aplicada no país dela com o controle do governo, com o controle da Federação Nacional da Alemanha. Ou seja, os atletas são formados na Alemanha, num país 50 vezes menor do que o Brasil, são formados, mas eles só chegam aos clubes até os 20 anos com a mão do governo. Não há o empresário de porta de estádio para levar o jogador. É o governo. Por que ele fez isso? Porque ele controla os atletas fabricados na Alemanha dentro do país, ele incentiva os clubes do país e entrega realmente jogadores de muita qualidade. Então, por que não termos a humildade? Eu venho falando isso há anos e anos em rádios, televisões, jornais, fui até a Câmara Federal, fui até o Senado, falei isso aí, tive com o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, falei isso aí. Por que não pegarmos uma equipe brasileira, termos a humildade de irmos até a Alemanha para estudar como é que foi a aplicação da Lei Bosman no governo alemão, no esporte alemão, e trazer para o nosso país? Porque aqui o Brasil, jogadores de 13, 14 até 20 anos, quem manda são os empresários. Os empresários levam para onde quer. E aí o que acontece com isso? Os clubes estão totalmente fracos, fragilizados, e os empresários ricos, fortes, que tiram a hora que quer. E quem é a culpa disso aí? Lei Pelé.
Então, eu vinha alertando isso. Então, de 2001 para cá, nós paramos de fabricar, nós paramos de revelar jogadores. E só começou a ter um Neymar. Neymar, a dependência era total do Neymar. O Brasil não tinha um grupo, ele tinha um atleta, e talvez aí o Davi Luiz. Então, era muito mais frágil para nós disputar uma competição. O Brasil começou a se equiparar, de 2001 para cá, com países como o Equador, como a Colômbia, país sul-americano que em anos anteriores a gente entrava em campo com o placar já definido, 4, 5 a nosso favor. Porque nós enfraquecemos, nós não revelamos atletas e o país começou a cair. O futebol brasileiro, Série A, Série B, eu vi tantas críticas da imprensa nacional, da nossa imprensa aqui, de que o nível técnico era muito baixo, era muito fraco, e realmente é porque nós não tínhamos renovação, nós não tínhamos qualidade. E a tendência, eu sempre disse, era que o Brasil fosse se enfraquecendo. E foi perdendo o respeito ao ponto de que até 2006, vocês têm ideia, pasmem todos que estão ouvindo, o Brasil era o primeiro do ranking na FIFA. A partir daí começou uma decadência, chegamos ao 19º do ranking da FIFA, e hoje eu não sei, deve estar aí nos 12º, 13º, por aí. O que é triste para aquele país, para o nosso país, que é chamado o país do futebol. O problema, Videlan, é a prepotência que nós temos de dizer que nós somos o país do futebol e não temos a humildade de dar um passo atrás, de ter um recomeço, de mudar essa lei, de dar mais segurança aos clubes, o governo tem que dar incentivo, com lei de incentivos fiscais de melhor qualidade, o governo tem que aplicar a lei penal que para os aliciadores, porque os trabalhadores, para os trabalhadores, quando você alicia, você vai para a cadeia. E por que não os aliciadores do futebol ir para a cadeia? Fácil, transfere-se a lei para a lei do esporte, você inibe esses empresários de porta de estádio. Então, isso tem várias ideias para ser aplicada, para ser inibida, melhorar o texto da formação, dar mais segurança aos clubes, dar mais incentivo aos clubes, para que o Brasil comece tudo de novo. Vamos olhar a Copa do Mundo na África. A Alemanha vem se preparando há 8 anos com a sua aplicação da Lei Bosman no país. Ela se preparou, ela trabalhou, ela foi à África com a média de idade de 23 anos e 2 meses. Chegou em 3º colocado e foi aplaudida no seu país ao chegar com o 13º lugar. Se preparou para vir ao Brasil. E vai ser disso aí para melhor, porque está um país preparado. E atenção, a Alemanha, cabe 50 Alemanha dentro do Brasil. Então a Alemanha vai surpreender. E o Brasil, se não melhorar, vai ser disso aí para pior. A Alemanha, ela trabalha em grupo, ela trabalha em bloco. Aqui não é momento, como eu estou vendo vários jornalistas, homens de imprensa, discutir esquema de jogo. Não, o esquema de jogo está em último plano. Vamos discutir a gestão, o modelo de gestão, para retomar o crescimento nosso, o jovem de 13, 14 anos, que é ali onde você descobre um craque. É ali onde você revela. Nós temos que inibir os empresários de futebol, atirar os jogadores dos clubes. O governo tem que entender isso, tem que passar por cima de tudo, para o bem do país. Então a Alemanha fez, por que nós não podemos fazer? Vamos copiar a Alemanha. Entendeu? Eu tive com o ministro Aldo Rebelo e discutimos isso, me atendeu muito bem. Eu falei para ele que nós deveríamos retomar com os dados. Nós estamos falando em cima de dados estatísticos, não estamos falando em cima de ideias ilusórias. Então esses dados apontavam para isso. Ministro, vamos mudar a lei, vamos aplicar, vamos inibir esses empresários, vamos incentivar os clubes, vamos retomar. Ele atendeu bem, botou um assessor e até hoje desapareceu. Sabendo dessas tentativas, João Feijó, que você, ao lado dos diretores do Corinthians, tentou junto aos governantes desde 2001, alertando desta possibilidade de um enfraquecimento no futebol brasileiro, o que é que você acredita de por que não ter dado interesse a esta ideia que você já tinha desde 2001 do que poderia acontecer no futebol brasileiro? Olha, eu acho que talvez o desinteresse da classe política, o desconhecimento da classe política, porque é muito fácil. Eu acho que quem pode falar com muita propriedade da questão da formação é quem viveu a formação, quem conhece a formação, quem trabalha com a formação. Essas equipes do país, de uma comissão para ser discutida, deveria ser formado com as pessoas que estão nos grandes clubes, trabalhando na formação, que têm ideias a acrescentar. Mas não, as ideias vêm de cima para baixo, sem conhecimento profundo.
E o desinteresse normal, achavam que estavam tudo bem, e aí nós alertávamos que ia dar problema, que ia dar problema. Eu, como cidadão, sofri, estou sofrendo até hoje com a humilhação que nós passamos. Eu esperava que nós perdêssemos de 1-0, 2-1, 1-1, era isso, mas não da maneira como foi. Ficou patente a diferença estúpida da Alemanha com o Brasil. Daqui, se o Filipão escalou errado no 4-3-3, ou se não escalou, isso não está em discussão, está em discussão o placar, que é humilhante. Mas a estrutura de seleção, de comportamento, ali são um projeto de 8 anos que a Alemanha faz. O Brasil não tem projeto nenhum. Foi no oba-oba, da emoção, da Copa ser no Brasil. Mas o Brasil não tinha condições. Das 4, pode ficar certo que era a mais fraca que tinha. Foi ganhando com dificuldades ao longo da fase. A gente torce, e nós somos brasileiros e queremos o bem do país. Mas chegou nesse ponto, Videlã. É complicado quando não há o conhecimento de causa. Garanto a vocês que ninguém tem conhecimento da lei Bosman, que é uma lei aplicada na Europa. Garanto a você que ninguém tem conhecimento do que é aplicado na Alemanha e, consequentemente, não tem a humildade de ir até a Alemanha e não tem humildade de discutir, talvez, com uma pessoa do estado de Alagoas, que viveu... Ora, eu nasci de baixo, eu vim de baixo, eu comecei tinha nem terreno, construímos e a nossa base foi crescendo, foi produzindo, e daí vocês vejam aí o Deco, o Pepe, Luiz Gustavo, o Marcelinho Paraíba, o Narciso, enfim, vários grandes jogadores que estão brilhando na Europa. Para quê? E criamos um desestímulo. Por que o desestímulo? Nós não tínhamos mais segurança. Os negros invadiam o nosso estádio e roubavam os garotos. Não tínhamos incentivo por parte do governo. Então eu resolvi parar. Vou parar porque está jogando dinheiro fora. E você vejam outros casos aí. Por que não a ideia? Aí veio o Ministério do Trabalho de Alagoas, criou complicações através da sua procuradoria, quando nós poderíamos estar em outro estágio do futebol. Quando nós falamos que se nós tivéssemos dado o pontapé inicial ao longo de 6, 8 anos atrás, que o presidente Gustavo Feijó abraçou isso aí para colocar numa relação do Campeonato Alagoano de 18 jogadores, apenas 5 formados na base. Era um processo de renovação, mas aí veio o Ministério do Trabalho de forma errônea e coibiu, proibiu, inibiu e criou problema. Então faz parte, tem culpa também o Ministério do Trabalho, porque deveria ter discutido, deveria ter chamado a federação, os clubes, para discutir e aplicar com a condição melhor. O problema é que não há união de pensamento no nosso país. Cada um quer fazer o que acha de melhor. Não se discute, não se pensa. E aí está, se todos os estados fizessem isso, o Alagoas poderia ter sido pioneiro e modelo, não foi. E o Brasil estaria em outras condições, com craques, com jovens. Agora, veja bem, quando nós falamos renovação, revelação, é um trabalho bem feito, é um trabalho de qualidade. E aí onde é que vai buscar incentivo? Através dos projetos fiscais do governo federal, para os clubes, e aí você tem incentivo, tem segurança. Hoje, pode ficar certo, todos vocês que estão ouvindo, que os empresários estão fortíssimos e os clubes fraquíssimos. Quem manda no futebol hoje são os empresários de futebol que tiram os jogadores dos clubes a hora que querem, porque a lei permite. Eu acho que o Romário está certíssimo. Eu, inclusive, fui convidado à Câmara pelo Romário para depor, para fazer um depoimento desse, mostrar, e agradeço que o Romário esteve presente, prestando atenção com a sua assessoria a todas as palavras que a minha pessoa e o Dr. Flávio Moura falamos no aspecto técnico e no aspecto jurídico. Então eu acho que isso aí está perfeito, ele alcançou, aplaudiu, ele está certo, ele tem que lutar. Eu só acho que não é momento para a gente envolver política agora, nesse momento. Não é momento para se discutir treinador quando não se tem nem projetos, nem gestões. Para que discutir treinador se você não sabe nem que lei vai aplicar agora no futebol? E essas brigas com o presidente da CBF, isso não é um problema que me interessa, porque isso aí não vai solucionar o futebol. Isso não vai solucionar a questão da formação. Se ele, Romário, tem provas, e ele vai lá, abra um outro processo contra os dirigentes e peça para abrir uma CPI, para provar. Mas eu hoje discordo dessa questão com relação a recuperar o futebol brasileiro. Nós precisamos trabalhar em cima na essência. O Brasil não tem qualidade técnica, o Brasil não renova, o Brasil não fabrica mais craques. Aonde é que está o problema? Lei Pelé. Por quê? Porque a Lei Pelé não dá segurança e nem dá incentivo aos clubes de futebol. E aí parou totalmente de fabricar. Nós dependemos hoje de Neymar.
é muito pouco para um país que se diz o país do futebol mundial. Discordo totalmente. É hora de renovação, é hora da imprensa nacional bater com relação a esse tema, mas bater com coerência. Eu vejo muitos homens de imprensa aí falando besteira no sul do país, sem conhecimento de causa. É hora de bater no governo, bater nos governantes, pedir renovação, pedir que se faça um processo amplo de renovação na lei, para que nós possamos voltar a renovar. Porque senão, pode anotar, Videlano, vai ser disso para pior. Vergonhas e mais vergonhas, porque nós não temos qualidade. O nosso futebol hoje é tecnicamente baixo. Baixo mesmo, desde o alagoano, que é o nosso estado, desde o nacional, um futebol sem competitividade, sem qualidade técnica nenhuma. Enquanto isso, você vê a Alemanha, você vê a Holanda, com futebol bem apresentado, consistente, porque eles são projetados, eles são organizados. Discordo, porque a Alemanha ela tem altura e ela tem qualidade técnica, ela tem qualidade, tanto é que ela domina o adversário com posse de bola. Ela domina com consistência, ela apoia compactamente, ela defende compactamente. Isso é questão de técnica. O problema é o seguinte: na Europa, os treinadores fazem cursos, são formados, são preparados. No Brasil, qualquer jogador de futebol que não teve nenhum preparo na vida e tornou-se um jogador de futebol, ficou rico, parou de jogar, já é treinador, sem estudar, sem se qualificar. Hoje tudo é estudo. Eu estou falando isso aqui com vocês porque eu estudei, eu estudo, eu cansei de apresentar toda a imprensa de 2006, 2007, 2008, o nível, a idade da seleção brasileira, do futebol brasileiro. Eu fiz vários estudos dos campeonatos brasileiros, eu tinha a média de idade de 28 anos, um futebol velho, não havia renovação. Eu estudei, apresentei a você, a vários companheiros de imprensa daqui e fora do Brasil, advogados, mostrei, mas cansei, não foi dado ouvido. Mas eu tenho esses números todos. Eu estou falando tudo aqui porque tem um detalhe: contra números não existem argumentos. Deve ter muitos outros pontos para melhorar a Lei Pelé. Deve ter outros pontos que outras pessoas que defendem essa linha. É viável se unir para melhorar. Mas contra esses números não existe. O Brasil foi para a Copa da África com a seleção com 28 anos e 9 meses. Seleção velha. Tentou renovar agora com o Mano Menezes esse processo de renovação, mas não tínhamos qualidade. E essa seleção aí do Filipão é uma seleção que não tem qualidade. É muito fácil culpar o Filipão hoje. O Filipão é porque o Fred... Mas quem tem atrás do Fred no país? Jô? O Filipão pode ter errado, futebol ultrapassado, escalou o time mal agora contra a Alemanha, é outra questão. Mas o que tinha de melhor no país, ninguém questionou na hora da convocação. Era isso aí. Isso aí não é qualidade. É um ou dois jogadores. Está provado que Paulinho não é jogador para a seleção brasileira, Oscar não é jogador para a seleção brasileira, quer dizer, o Jô não é jogador para a seleção brasileira, mas é o que de melhor o país tem. Isso aí é fruto de crise técnica. Então você tem que falar com fundamentos, não culpar aqui a CBF, que a CBF não tem culpa porque ela não tem poder de lei. Ela não tem poder para proibir os empresários de entrar nos clubes. Ela não tem poder de criar hipóteses de os campeonatos estaduais ter 5, 6 jogadores da base disputando o profissional, que é um processo de renovação. E eu estou dizendo aqui que essas ideias a gente discute com certa coerência e entrega aos advogados. Dr. Flávio Moura, por ser alagoano, eu defendo ele no país inteiro, que eu ando o Brasil todo, como um dos grandes juristas, um dos grandes conhecedores profundos dessa área. Entrega para ele as ideias com outros grandes advogados, e eles aplicam a lei, levam para o Senado e para a Câmara para discutir isso aí. Mas isso tem que ser rápido, urgente, não adianta essa morosidade toda do nosso Congresso, que nós estamos perdendo tempo. Nós já temos uma Copa pela frente, que é a Copa na Rússia, daqui a 4 anos. Vamos com essa mesma seleção, vamos tomar cacete, vamos ser humilhados. Vamos ser humilhados. Então precisa de renovação rápido, urgente, discutir, porque podem ficar certo. A grande maioria com todo respeito, de algumas federações, alguns dirigentes de clube, não tem conhecimento profundo de causa. Eles são políticos, discutem, falta corrigir, falta criar um modelo de gestão para os dirigentes de clube, falta criar uma linha de que os treinadores têm que ter diploma, têm que estudar para ser treinador, principalmente na base, onde é o essencial, onde é o recomeço, onde é o início. Todos nós que temos filhos queremos nas boas escolas, para ter boa base.
para ser grandes profissionais na frente, grandes médicos, grandes economistas, grandes advogados. E o futebol não é diferente. Nós precisamos de base. Então, eu acho que está na hora de vocês da imprensa, dirigentes de clubes, deputados, senadores, abraçar a causa. Abraçar a causa pelo um Brasil melhor, pelo um Brasil que tenha credibilidade para se tornar novamente o melhor no mundo do futebol. Porque um clube que está em 13º ou 14º no ranking da FIFA não é o melhor a nível mundial. Nós estamos em decadência.